Olá, amigos, bom dia! Está começando mais um Cidade Entrevista e no programa desta semana, um craque do conhecimento. O nosso convidado é o professor, filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Professor, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo, é um prazer tê-lo conosco. Para mim, imenso. Gosto demais de reflexão, diálogo, e você sabe que todo professor, que é o meu caso, se tiver um público que se estenda, e a TV produz isso, gosta mais ainda. Londrinense pé vermelho, professor? Pé vermelho é autêntico. Eu costumo dizer que eu sou VIP, que é vindo do interior do Paraná. Quanto tempo o senhor viveu aqui, professor? Eu nasci em Londrina no dia 5 de março de 1954, na rua Belo Horizonte. Depois eu morei na rua Goiás com a família, depois na rua Professor João Cândido. E eu gostava tanto do nome Professor João Cândido que eu decidi ser professor um dia. E o último lugar que eu morei foi na esquina da Professor João Cândido com a Avenida Paraná. Assim que o calçadão começou a ser estruturado, e eu vivi até 13 anos de idade em Londrina. Embora eu tenha voltado aqui várias vezes, viver mesmo no dia a dia foi aqui. Fiz meu grupo escolar, Hugo Simas, fui aluno da dona Mercedes, ela que me alfabetizou. Depois eu fui estudar no colégio de aplicação, onde nasce a UEL ali, na época que era o curso de odonto. Filho de professores? Filho de professor com bancária. Meu pai, durante anos, trabalhou com banco na cidade de Londrina e no norte do Paraná. Pais paulistas, eles vieram de Santa Cruz do Rio Pardo, uma cidade próxima à nossa fronteira, com Ourinhos, Rio Paranapanema, e ao virem para cá, eu acabei nascendo aqui, e meus outros irmãos, meu irmão e minha irmã também nasceram aqui. O professor tem trabalhado muito, aliás, né? Está conosco todos os dias, às 6h30 da manhã, na rede CBN, com um comentário, às 10h15 da manhã para a CBN Só para São né? Paulo. Só para São Paulo. Agora 6h32 também para Londrina. Já foi secretário municipal de Educação em São Paulo, no governo de Luiz Erundina, autor de mais de quase 20 livros já, né, professor? Pois é, eu lancei o 18º. Posso mostrar já, pode. Aqui, é um livro que tem um título que eu gosto dele, é Não Se Desespere. Ele compõe uma trilogia de nãos. Esse é o terceiro e último na editora Voz. O primeiro é Não Espere pelo Epitáfio. O segundo é Não Nascemos Prontos. E agora o terceiro, o Não Se Desespere. Mas em junho de 2013 sai o 19º livro, com uma filósofa mineira chamada Terezinha Rios. E nós dois da área de filosofia, nós dois já mais idosos, resolvemos conversar um pouco sobre algo decisivo. O título do livro, que vai sair pela editora Papiros, é Vivemos Mais, Vivemos Bem? Uma das coisas é sobre a morte, sobre a felicidade, sobre a nossa história. Vivemos bem, professor, enquanto brasileiros? Ou não? Uma parte, Estamos vivendo melhor do ponto de vista material, mas não necessariamente do ponto de vista afetivo, da convivência, da capacidade, inclusive, de prazer da vida partilhada. Estamos correndo demais, professor? A gente está com pressa. Há uma diferença entre pressa e velocidade. Viver apressadamente não é viver velozmente. Velocidade é sinal de habilidade, pressa é sinal de desorganização ou despreparo. Por exemplo, eu quero que um cirurgião, quando ele vá me atender ou fazer numa cirurgia uma sutura, que ele saiba fazê-lo velozmente, mas não que ele faça apressadamente. Sem dúvida. Eu gosto de sentar para comer, gosto de sentar com velocidade, mas não de comer apressadamente. E hoje se confundiu muito pressa com velocidade. Pressa em fazer, pressa na amizade, pressa na convivência. Isso acaba fazendo com que se perca um pouco do nosso sentido das coisas. Não é estranho que a gente tenha tantas notícias no dia a dia de pessoas que esquecem o filho dentro do carro. Entrou, trancou o carro, foi para a academia, foi para o trabalho. Porque como aquilo naquele dia, normalmente o pai ou a mãe que o faz, saiu da rotina. Isto é, foi fazer uma coisa que não estava habituado a fazer, foi pegar o filho na escola ou foi levá-lo, deixou no banco de trás e saiu automaticamente. Mas, professor, isso tem muita relação com o foco e com a dificuldade que nós temos na sociedade moderna em viver o agora. O senhor prefaciou o livro da Dulce Magalhães, O foco define a sorte. Exato. A Dulce passou por aqui recentemente. A gente está muito ocupado com o que já foi e muito mais ocupado, principalmente, com o que vem, com a preocupação. E nada do agora, professor? O agora ele precisa ser vivido. Os romanos tinham um clássico lema que, embora tenha nascido no momento em que Roma estava sólida, depois ele vai ser usado mais na decadência do Império, a partir do século IV e V, que era aproveite o dia, carpe diem. É muito importante que a gente seja capaz de aproveitar o dia, mas precisa cautela com um ponto.
Há uma certa obsessão também por viver o presente até o esgotamento. Por exemplo, você chega em casa numa noite de sábado como hoje, dá de cara com o teu menino de 12 anos de idade, 14, e ele está saindo e você fala, onde você vai, filho? Ué, eu vou para uma balada, pai. Filho, você foi numa balada ontem? Pai, pode ser a última balada da minha vida. E lá você vai o garoto com 12 anos Claro, pra balada, né? Pode ser a última balada da minha vida. Você fica olhando um menino de 14 anos de idade, supondo que só se pode viver o presente até o esgotamento, o que não é verdade. O presente tem que ser aproveitado, ele tem que ser fruído, ele tem que ser aproveitado naquilo que ele pode entregar, mas ele não pode ser vivido só ele. Porque alguém que vive só o presente acaba perdendo a história. Nós não somos a vida do passado, mas ela ilumina a nossa história. Sim. Não é à toa que quando você está dirigindo um carro, ele tem para-brisa e retrovisor. Aliás, algumas pessoas guiam na vida com um para-brisa pequenininho e um retrovisor imenso. Muito grande. Olhando demasiadamente para trás, né? Preciso lembrar que passado é referência, não é direção. Sem dúvida. Passado é referência, não é direção, mas passado é necessário para você poder seguir. Há um grande ator do cinema e do teatro francês do século XX chamado Pierre Dac. Pierre Dac tem uma frase, eu vou dizê-la 2 vezes pela marca que ela carrega. Ele dizia, o futuro é o passado em preparação. Né? O futuro é o passado em preparação. Por isso você e eu temos de nos preocupar muito com o passado que nós vamos ter daqui a 20, 30 anos. Isto é, qual será o nosso legado? O que nós vamos deixar como a nossa contribuição? Nossa geração, eu sou de uma geração 2 vezes anterior à tua, mas a nossa geração, ela será conhecida como aquela que, por exemplo, cuidou da nossa cidade, cuidou do ambiente, cuidou da convivência saudável, ou que nós acreditamos num péssimo lema que é cada um por si, Deus por todos. É daí que vem o não espere pelo epitáfio, professor? Sim, os Titãs fizeram de uma música deliciosa chamada Epitáfio, mas ela tem um pedaço que eu gosto de trabalhar no livro contra ele, que assim eu devia ter amado mais, sonhado mais, né, ter visto o sol nascer. Cautela com a lamentação. A gente tem que olhar o passado pensando sempre que o nosso olhar para trás, ele pode voltar de 2 modos. Ou ele volta como saudade, que é uma lembrança gostosa, ou ele volta como nostalgia, que é uma lembrança que dói. Nostalgia é uma palavra que foi criada na medicina no século XIX. Um médico habituado, numa época que ainda não existia penicilina, habituado a ter de amputar braços ou pernas em ferimento, guerra, ou alguma doença. Ele ouvia relatos de pacientes, o que é verdade, que uma pessoa, mesmo tendo uma parte do corpo amputada, ela continuava sentindo frio, dor, coceira. E aí ele passou a usar uma palavra trazida do grego, que é nostos, né, que é retorno, e algos, que é dor, juntou os 2 radicais e criou a expressão nostalgia para indicar a saudade daquilo que não volta, não é? Ou aquela dor daquilo que já não está. Eu posso olhar na minha vida em Londrina, ou a minha vida na história, ou tudo que eu vivi até os meus quase 60 anos de idade, olhando com nostalgia, uma lembrança que dói, ou posso olhar com saudade, que é uma lembrança que alegra. A nossa memória, ela tem essa capacidade. Há um grande neurofisiologista argentino que ensina no Rio Grande do Sul, chamado Ivan Izquierdo, e ele tem um texto maravilhoso na área de medicina sobre o papel do esquecimento na preservação da saúde mental. É titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Titular da Federal do Rio Grande do Sul. O papel do esquecimento na preservação da nossa saúde mental, porque se nós lembrássemos tudo o tempo todo, a gente ficaria com um sofrimento forte. O senhor sabe que as doutrinas, as religiões que acreditam, por exemplo, em vida após a morte e reencarnação, têm como princípio o esquecimento. Sim. O que seria de uma pobre alma, ao reencarnar ou retornar, se lembrar de tudo que lhe marcou a existência, não é? E a gente tem a ideia do reencarnacionismo, né, da reencarnação de almas, em grego metempsicose, a gente tem de 2 fontes no Ocidente. A primeira fonte é a fonte platônica, né, quando você lê uma das obras clássicas de Platão, que é exatamente a República, né, lá no livro 7º da República, ele vai tratar um pouco da questão dos cultos órficos e da reencarnação no sentido ocidental filosófico, que é da alma imortal. Mas a gente tem também a influência céltica, né, dos celtas, portanto depois bretões, anglo-saxões, que trouxeram uma tradição vinda de outra lógica, de uma reencarnação como sendo vidas sucessivas. Não é casual que o professor francês, né, o Hippolyte Rivail, apelidou a si mesmo de Allan Kardec, que é um nome céltico. E você sabe que o fundador do kardecismo, ele era um professor como eu, e ele foi assistente de Pestalozzi, um dos maiores pensadores da área de educação.
E ele foi em direção a uma concepção, né, sobre reencarnação. Eu não sou reencarnacionista, não tenho essa crença, mas, por exemplo, no Brasil, eu tenho uma admiração imensa, Gelson, imensa por Chico Xavier. Pelo movimento espírita. Eu acho um homem santo, Sem Chico dúvida. Xavier. Ele é autor de uma das frases que, de acordo com os espíritas, ele ditou a alguém, que eu acho mais inteligentes, e que quando se pensa assim, não se desespere, que é o título do livro que você mostrava, eu me lembro sempre dessa frase, né? Quando ele dizia, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Dá para recomeçar sempre, né, professor? Sempre. O que é que o senhor quer dizer com não se desespere nesse caso, professor? Com uma ideia que eu aprendi com Paulo Freire, com quem eu trabalhei 17 anos, foi meu orientador de doutorado, né, Paulo Freire, com quem eu tive a honra, né, de partilhar muitas coisas e aprender. E Paulo Freire dizia, em relação a essa ideia, é preciso ter esperança, mas tem que ser esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E aí não é esperança, é espera. Mas uma outra pessoa que me ensinou muito, esse livro que você mostrou, ele foi lançado em São Paulo no dia 18 de fevereiro de 2013, e não por acaso, que era uma segunda-feira, porque 18 de fevereiro era o aniversário de morte de um dos brasileiros que eu mais gosto, que é Nelson Cavaquinho. E o Nelson Cavaquinho tem uma música que fala do fim, chamada Juízo Final. E ele tem versos no Juízo Final, que eu vou declamar aqui, não por inteiro e nem cantar, eu não saberia fazê-lo sozinho, porque eu quero poupar a humanidade. Né? Mas com esse tom de voz é uma coisa bacana. Mas a gente precisa cautela, porque o tom de voz nem sempre serve para encantar. Então vamos aos versos. Ele afasta. E lá no Juízo Final, o grande Nelson Cavaquinho, um homem que foi sargento da Polícia Militar no Rio, era cavalariano, né, com uma história muito forte de vida. Nelson Cavaquinho escreveu: o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Digo de novo, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal, olha que frase, será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Por que eu gosto dessa ideia? E o primeiro capítulo desse livro, Não Se Desespere, começa citando Nelson Cavaquinho. Porque a ideia de que o amor será eterno novamente, ela é uma ideia absolutamente sonhadora, mas ela não é nem inútil, nem descartável e nem desprezável. E nesta hora, eu tenho uma certa irritação com aquilo que o grande pernambucano que viveu no Rio, Nelson Rodrigues, chamava de os idiotas da objetividade. O que é o idiota da objetividade? Aquele que você fala para ele, o sol há de brilhar mais uma vez. Falou, você é ingênuo, a vida é assim, não tem como fazer, não conformado, não tem como trazer beleza a mais. Aliás, tem coisa pior para a humanidade, para a evolução da espécie do que o conformismo, professor? Tem, que é, de maneira geral, o conformista ser, acima de tudo, um vagabundo. Meu Deus do céu. Porque todo vagabundo não quer ter trabalho e ser pessimista. O senhor sabe que uma das maneiras mais confortáveis de existir. O senhor sabe que num dos últimos atos públicos de Sérgio Mota, ex-ministro das Comunicações, foi aqui no Paraná. Sim. Lançamento dos Jogos Mundiais da Natureza em Foz do Iguaçu. E ele já falava com dificuldade, em função da doença, com a ajuda do oxigênio. Fez um discurso muito curto, mas muito preciso no sentido de que não podemos perder jamais a nossa capacidade de indignação. Exato. O senhor sabia que foi essa capacidade de indignação que já tirou 3 prefeitos do poder em Londrina, sim, num espaço de tempo que não passa de 15 anos? Eu acompanho muito a vida política em Londrina, seja pelo meu interesse, seja por conta até de ser também comentarista, né? Mas uma das coisas que mais eu me lembro nessa questão é algo que está no título do livro que um dia eu escrevi com outro filósofo, só que ele é da Universidade de São Paulo, da USP, e eu sou da PUC de São Paulo. Nós escrevemos um livro, Renato Janine Ribeiro e eu, um livro chamado Política para Não Ser Idiota. Por que o livro tem esse título? Porque os gregos antigos, há 2.500 anos, eles davam um nome para a pessoa que olhava só para o próprio umbigo, que não ajudava a cuidar da comunidade, que acreditava de fato que a regra é cada um por si e Deus por todos. A palavra em grego para isso, no grego arcaico, é idiotes. Idiota não significa tonto, significa aquele que está preso dentro de si. Não vive para a comunidade também.
E os gregos antigos davam um nome à pessoa que participava da vida da cidade, que debatia na cidade. Aquele que se interessava pela comunidade. Esse era chamado em grego de politico, porque cuidava da polis, da comunidade, aquilo que em latim é civitatem, que vai dar cidade. Política e cidadania é a mesma coisa, só que uma em grego e outra em latim. Tem gente que diz que gosta de cuidar de cidadania, mas não se mete em política. Bom, primeiro que ela não entende de etimologia, segunda que se não se meter é uma das melhores maneiras de estar presente. É indissociável, professor? Indissociável. Aliás, é uma frase antiga, um ditado popular que diz que os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão. É aquela pessoa que mora num condomínio, por exemplo, em Londrina, e diz, eu não vou a reunião de condomínio, é só briga, etc., não quero nem saber. Bom, colocar-se omisso é estar ao lado de quem vai vencer de maneira consciente ou não. Por isso precisa algo especial. Os gregos antigos diziam que idiota é quem não participava da política. Nós conseguimos inverter isso. É preciso requalificar a política. A política não é partido. Partido é uma das maneiras de fazer política. Você faz política na escola, na destinação que você dá ao teu lixo, no modo como você se relaciona com as pessoas, na tua comunidade. Né? Eu, outro dia, fazia um comentário na rádio, né, em que eu dizia que você pode avaliar a percepção política de uma pessoa andando em Londrina, né, no calçadão, na Avenida Paraná, e vendo uma casca de banana no chão. A casca de banana é um bom lugar para você fazer uma medicação política. Primeiro, por que jogou? Que tipo de cidadão é esse que joga? É uma reflexão. Segundo, e quem passou e não pegou? Qual a atitude que move alguém que se omite quando vê uma casca de banana no chão? Terceiro, o que é que movimenta quem vai lá, pega e põe dentro de uma lata de lixo? Nessas três posições, a casca jogada, a casca fingida que não se viu e a casca coletada para que outro ser humano não se machuque, você vai entender o que é ser político e o que é ser idiota. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a segunda parte da nossa conversa, ou melhor, dessa aula com o professor Mário Sérgio Cortella. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com Cidade Entrevista. O programa de hoje recebe o filósofo, escritor e professor Mário Sérgio Cortella. Professor, o senhor teve uma experiência interessante como secretário de Educação do governo da Erundina em São Paulo. Como é que o senhor define o atual momento da educação no Brasil? Eu tive uma ocasião inacreditável, ainda mais para um pé vermelho como eu, né? Você imagine, né, numa cidade magnífica como é a capital paulista, eu poder ter a honra, né, da atuação lá. E eu tive uma segunda coisa. Paulo Freire foi o secretário de Educação da capital paulista em 1989, 1990, eu era o adjunto. Quando ele organizou toda a estrutura, que eu entrei como secretário, aí como titular, em 91, 92, o que significa que o trabalho já estava estruturado, né, pelo próprio Paulo Freire. Que é um dos nossos ícones, né? Sim, um dos nossos maiores, ele é o patrono da educação brasileira, inclusive oficialmente. E Paulo Freire, ao ter organizado isso, me passou adiante uma experiência que eu tinha. Eu sou professor desde 21 anos. Aliás, por uma absoluta curiosidade, eu comecei a dar aulas na PUC São Paulo com 21 anos de idade. Por curiosidade? Porque dando aula na PUC? Sim, você imagine que é meio estranho. Hoje nunca se teria não é alguém muito talento, que não tinha. Não, na época nenhum de nós quase tinha mestrado, doutorado. Hoje não se conseguiria entrar, né, nas nossas universidades ensinando sem essa titulação. O quê, professor? Filosofia, que era a minha área na qual eu tinha acabado de me formar. E eu fiz uma carreira universitária desde muito cedo. E viajei muito pelo Brasil. Muito, falando de educação, discutindo, observando. E como é que eu olho o Brasil hoje na área de educação escolar, que é a tua questão? O Brasil, nos últimos 20 anos, começou a sair da indigência educacional. Nos dois governos do Fernando Henrique, nos dois do Lula e nesse da Dilma, nós começamos a abandonar a indigência da educação pública, né, no Brasil. Um país que tem 513 anos de história, não tem ainda 2 décadas em que a gente se possa alegrar com tanto isso. Você dizia, não, mas a escola do passado, o público era boa, né? Você, Cortella, estudou em escola pública em Londrina, estudei em São Paulo, que é verdade, mas era pouca gente que estava na escola, era uma qualidade para poucos. Quando eu estava na escola em Londrina, né, seja no Hugo Simas, seja depois na aplicação, o número de pessoas que não frequentava a escola era imenso.
né? Portanto, a escola pública não era pública, né? Ela era para pouca gente. Embora misturasse o filho do gerente do banco, que era o meu caso, com mãe professora, com o filho do, né, varredor, etc., era pouca gente. De fato, nas últimas 2 décadas, o Brasil começa a sair da UTI na área da educação e agora está na enfermaria, mas não recebeu alta ainda. Eu espero que até 2022, para pegar uma data simbólica, os nossos 200 anos de independência formal, nós tenhamos ultrapassado esta fase absolutamente precária, ao mesmo tempo que cruel, da nossa história. O que é que nos falta nesse primeiro momento, professor? Não, nós conseguimos, nos últimos 20 anos, romper alguns parâmetros, que foi a não atenção e obrigatoriedade para o financiamento do ensino fundamental. Abandonamos durante muito tempo a educação de jovens e adultos, embora ainda seja lateralizada. A educação infantil, que é a educação de agora 4, 5 anos de idade, ela não era colocada, né, com muita força dentro da nossa estrutura. A educação no ensino médio, ela ficava um pouco frouxa num momento de indefinição, não se sabia se ela era terminal, isto é, que as pessoas se organizariam para parar sem obrigatoriamente ir para a universidade ou, claro, né, fazer daquilo uma transição. Hoje o Brasil tem algumas questões sérias na área de educação. Nós conseguimos a universalização quase total do atendimento no ensino fundamental, mais de 98% de matrículas, mas não de permanência. Uma coisa é a matrícula, outra coisa é a permanência. Segundo, a gente tem ainda problemas sérios em relação ao nível de aprendizagem e formação docente, a nossa formação. A qualidade dos professores. Claro, e uma depravação salarial inacreditável. Quando eu morava em Londrina, a gente passava na porta da sala da diretora da escola, no meu caso, na aplicação, era a dona Célia Gonçalves Dias, viúva do Vitorino Gonçalves Dias, que dá nome ao nosso estádio original, né, de futebol. A gente passava na porta da sala, na casa da diretora, e mostrava para a visita que vinha de outra cidade. Aqui mora a diretora da nossa escola, aqui mora o juiz de direito. Era uma referência. Aqui mora o delegado, era referência. Houve uma pauperização das condições de trabalho na área docente, que tem sim um efeito, né, em relação à sala de aula, mas não só isso. Fecho. Eu não tenho nenhuma visão catastrofista que supõe que nós estejamos num desastre na área de educação, e nenhuma visão triunfalista que ache que nós já ultrapassamos a nossa miserabilidade. Nós não somos inocentes. O Brasil sempre teve, durante décadas, uma elite predatória, né, que se preocupou, no mais das vezes, em garantir a sua própria condição de existência, com uma formação ainda escravocrata em relação às relações. E, em segundo lugar, né, uma classe média meio acovardada, que à medida que ela conseguia se desvencilhar, por exemplo, né, de ter que usar o serviço público que ela não considerava de qualidade, seja no hospital, seja na escola, ela esquecia, né, esse lado. Você não mede, nem eu, os indicadores de qualidade de vida de um país apenas pelas coisas que ele tem. Muitas vezes se avalia a qualidade de vida de um país para ver quantas televisões a família tem, quantas geladeiras, quantos fogões, mas a gente avalia a qualidade também pelo que a gente não tem. Sem dúvida. Exemplo, nós somos um dos 3 países do mundo com o maior consumo de tablets, celulares, TVs de LCD, TVs de plasma, etc. Nós somos um dos 3 países do mundo com o maior consumo de eletrônicos, exceto um, em que nós somos o 30º, que é máquina de lavar louça. A gente contrata alguém para lavar, que é a pessoa que às vezes vive num subemprego, né? Alguns colocam como vantagem, assim, mas ele mora na minha casa, é da família. Isso revela muito o nosso perfil, né? Claro, você não vê num país a qualidade apenas por isso. Normalmente, aquela pessoa que substitui a máquina de lavar louça não vai à escola, não pode acompanhar a tarefa dos filhos no dia a dia, né? Ela é submissa. E aí aparece uma coisa que é de uma crueldade. Nós temos um país absolutamente rico do ponto de vista econômico, sem dúvida, mas nós ainda temos, em 2013, 14 milhões de pessoas, 14, que não conseguem ler o lema da própria bandeira. Analfabetos. Isso. Onde está escrito ordem e progresso. Talvez Augusto Conte, autor, né, do livro que gerou, né, essa ideia, quando ele falava do positivismo no século XIX, talvez ele, se voltasse hoje, ele ficaria espantado, né, com a ideia de ordem e progresso nesse ponto. E mais espantado ainda ficaria da gente não ter acrescentado na nossa bandeira republicana a terceira palavra, que estava presente na obra dele, que era amor, ordem e progresso. Nunca um papo rendeu tanto assim no Cidade Entrevista.
Por isso, pela primeira vez na história do programa, semana que vem nós voltamos com a segunda parte da nossa conversa com o professor Mário Sérgio Cortella. Até lá!